convicts, that Que transforms, fale conosco nessa manhã, that Senhor. speaks to us this Me morning. usa somente como instrumento teu, Use Senhor. me only as an E instrument. fala, Senhor, a nós, Senhor, aquilo que o Senhor quiser. And speak to us what you want to say. E faz nesse lugar aquilo que o Senhor quiser fazer. And do whatever you want to do in this place. Em nome de Jesus nós In oramos. Jesus' name we pray. Amém, Amen. amém. Quero trazer para vocês uma mensagem hoje. I want to bring to you a message today Um pouco diferente, mas uma mensagem realmente que o Espírito Santo tem falado muito comigo durante esses dias. that is a little different, but it's one that the Holy Spirit has been talking a lot with me Mas vamos recently. lá, a gente passou agora a semana do Thanksgiving. So we just spent our week of Thanksgiving. E eu lembro que eu como uma boa imigrante, né? Quando eu cheguei aqui, o Thanksgiving não é algo tão comemorado assim no Brasil. And me as an immigrant, because Thanksgiving is not something that's very celebrated in Brazil. E eu lembro que um dos primeiros Thanksgiving que a gente teve aqui, a gente fez bem americano. And I remember the first Thanksgiving that we did here was very A gente comprou American. presunto, a We gente got the comprou peru, ham. stuffing, tudo isso pra gente estar na cultura americana. The stuffing, everything, so we could be part of the American culture. E no começo eu sei que era um pouco difícil, no começo era um pouco diferente. Oh, and in the beginning it was a little different. Mas a verdade é que quanto mais o tempo passa, But the more the time goes, mais costume a gente tem e mais a gente entra na cultura. we have more customs and we are more part of the culture. Hoje eu não me vejo mais sem comemorar o Thanksgiving. Today I don't see myself celebrating Thanksgiving like this É anymore. engraçado que eu vou falar com as pessoas no Brasil e pra elas é um dia normal, não tem feriado, não tem nada. It's funny because I talk to people in Brazil and it's not a holiday, it's nothing different than regular life. Em compensação, eles têm feriado pra tudo, né, no Brasil. And they also have holidays for everything in Brazil. Mas quanto mais a gente convive, quanto mais a gente vive num país, But the more that we live in a country, mais a gente tem essa impressão de pertencimento. the more we have this idea of belonging. Por mais que não seja realmente do nosso lugar natal, né, da onde a gente vem, Although it's not our birthplace and where we come from, a gente vai se acostumando. we get used to it. Tem coisas que nunca a gente vai se acostumar, mas tem coisas que a gente se acostuma fácil. Some things we are not going to get used to, but others we get used to very fast. Eu sei que o horário, por exemplo, para brasileiro ainda não tá lá. I know that being on time for Brazilians, A it's gente not ainda precisa we're se not there acostumar yet. mais com a cultura americana. We need to get used to the American culture more in this way. Mas talvez tenham coisas que realmente a gente pode nunca se acostumar, mas tem coisas que a gente vai entrando na cultura. Some things we may never get used to, but others we really get into the culture. Mas eu lembro que uma coisa que eu sempre que eu virava pro Thomas e falava quando eu me mudei era: nossa, parece que eu nunca vou pertencer a este lugar. But there was one thing that I always used to say to Thomas when I first moved here, that was, it feels like I'm never going to belong to this place. E hoje eu olho pra trás, quase 10 anos nesse país. And now I look back, I've been here in this country for almost 10 years. E aí hoje eu olho pra trás e eu falo assim: uau, como Deus tem criado raízes. And now I look back and I say, wow, God has been creating in me so E many como roots. hoje eu posso olhar para esse país e falar: é a minha casa. And now I can look at this country and say, this is my home. O Brasil, quando eu vou pro Brasil, também vai ser minha casa. When I go to Brazil, it's also my home. Mas hoje eu olho pra cá e falo assim: é a minha casa, é onde eu pertenço neste momento. But today I look to this place and I say, this is my home and this is where I belong right E now. hoje eu queria falar sobre pertencimento. And today I want to talk about belonging. E eu queria falar sobre pertencimento, algumas coisas que a Bíblia nos traz. And we are going to talk about belonging and some things that the Bible brings about A this. verdade é que nós sempre queremos pertencer a algo. The truth is that we always want to belong to something. Quando a gente é jovem, quando a gente é criança, a gente vai crescendo e tentando escolher as nossas amizades. When we are young, we grow up and we try to choose our E a friendships. gente sempre vai tentando pertencer a um grupo para ver se essa é a nossa identidade ou se não é. And we try to belong to a group to see if this is our Mas identity, if it's not. a verdade é que até hoje, na vida adulta, nós queremos pertencer. But even today in adult life, we want to belong. Nós temos essa necessidade de pertencer a algo. We have this need to belong to De pertencer something. a um grupo. To belong to a De group. pertencer a uma família. To belong to a De family. pertencer a alguma coisa maior que nós mesmos. Belong to something that is greater than ourselves. E infelizmente, hoje em dia, o mundo fala que você pode pertencer aonde você quiser. And unfortunately, nowadays, the world says that you can belong anywhere that you want Mas a to. Bíblia nos traz verdades absolutas But the Bible brings us absolute truths sobre o nosso pertencimento. about where we belong. E hoje eu quero refletir com você a primeira coisa And today I want to reflect with you on que a the Bíblia first nos thing traz sobre o nosso pertencimento. that the Bible brings us about our belonging, É que você não pertence a este mundo. which is that you do not belong to this world. João 17, 13 e 19 diz assim: agora, e é Jesus orando, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that
they may have the full measure of joy within them. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by truth. Your word is truth. As you send me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, for that they too may be truly sanctified. Jesus aqui está orando ao Pai Jesus here is praying to the e Father, ele deixa muito claro and he makes it que very os clear discípulos estão no mundo, that the disciples are in the mas eles world, não são desse mundo, assim como ele também não é. but they don't belong to this world just like Jesus doesn't belong. E a verdade é que, embora a gente viva aqui, And the truth is that although we live here, as nossas raízes, our roots, os nossos valores, our values, a nossa fidelidade our faithfulness não estão enraizadas aqui, are not rooted here. nas normas e nos valores deste mundo. They are not in the norms and the values of A this gente world. entende quando a gente fala, nós não somos do mundo. We understand when we say, oh, we're not of the world. Desde a aula de criança a gente fala da diferença do mundo e da igreja. We start in children's classes saying that we are different than the world. Mas hoje eu queria focar exatamente nessa, o que significa não pertencer ao mundo. But today I want to focus on what does it mean to not belong to the world. Tem um livro muito famoso que é O Peregrino. There is a very famous book that is called I think it's Pilgrim Process Pilgrim. in English. Pilgrim's Progress, yes, Pilgrim's Progress in English. E é muito famoso esse livro. And it's a very Um livro famous antigo, book. maravilhoso. It's very old, Pastor it's Thomas, wonderful. quando a gente foi para Londres, quando teve o evento da igreja lá em Londres, pastor, você não foi? Fui eu que comprei para você. Não? Onde é que foi então? A gente estava em Londres, ok. A gente estava em Londres, pastor Thomas comprou um livro antigo. Qual é a versão de quando? When they were in London, Pastor Thomas brought a very old book. Enfim, de quando é que é? De 1860. They bought a pilgrim book that is from 1860. Enfim, é um livro bem antigo e muitos cristãos já conhecem, já leram. It's very old. A lot of Christians have read E it. aí ele fala sobre uma pessoa chamada Christian. And it talks about a person called Christian. E ele está saindo da cidade da destruição para a cidade celestial. And he is leaving the city of destruction to go to the E celestial ele city. passa por diversos processos, conhece diversas pessoas. And he goes through a lot of processes. He meets a lot of people. E é um livro maravilhoso, eu super recomendo a leitura. It's a wonderful book. I really recommend É um dos it. melhores livros que eu posso dizer cristãos que há até I hoje. think it is one of the best Christian books that there are. É uma analogia maravilhosa. It's a great analogy. Mas enfim, aí ele vai passando, ele vai chegar nessa cidade, ele tá saindo da cidade de destruição para chegar na cidade celestial. So then as he's leaving the destruction city, he's going to E celestial sempre city. quando eu falo sobre não pertencer ao mundo, And every time I talk about not belonging to eu the lembro world, desse livro I remember this por causa book do título desse livro que fala que nós somos peregrinos. because of the title of this world that says that we are pilgrims. E é exatamente quem nós somos. And it's exactly what we are. 1 Pedro 2:11 diz: 1 Peter 2:11 says, Amado, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Dear friends, I urge you, as foreigners and exiles, to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Jesus, quando está orando ao Pai, no versículo que a gente leu, When Jesus is praying to the Father in ele the verse that fala we que just nós read, não pertencemos a esse mundo. and he says that we do not belong to E this world. Pedro ainda deixa claro, vocês são estrangeiros e peregrinos nesse mundo. And Peter makes it clear, he says that you are foreigners and exiles. Então se abstenham dos desejos carnais, So do not fall into these porque carnal isso não faz desires, parte de vocês. because they are not part of you. É interessante porque nós precisamos entender essa vida And interesting because we need to understand this life e a nossa vida aqui nessa terra and our life here in this como earth algo passageiro. as something Os that will nossos pass. valores não podem ser daqui. Our values cannot be A from forma here. que a gente vê o mundo precisa mudar. The way that we see the world needs to be different. Quando a gente estava dando a aula do curso de teologia, When we were giving the class of the theology a gente estava course, falando sobre figuras de linguagem que se encontram na Bíblia. we were talking about literary figures in the Bible. E aí a gente estava falando sobre paradoxo. And we were talking about paradoxes. E a gente estava falando exatamente sobre como no Novo Testamento a gente encontra muito essa figura. And we were talking about how in the New Testament we find this a lot in the Bible. Esse tool, né? Essa ferramenta. E a gente vê Jesus o tempo inteiro falando coisas que parecem ser loucuras logicamente. And we see Jesus saying all the time things that logically seem crazy. Porque paradoxo é exatamente essa incoerência lógica. Because paradox is exactly this logical E incoherence. aí a gente estava falando sobre como doido seria ouvir Jesus virar e falar assim: os últimos serão os primeiros. And we think about how crazy it must have been to listen to Jesus saying the last will be first. Ou falar que dos pobres são o reino, eles herdarão
herdarão o reino dos and céus. saying that the poor will inherit the kingdom of heaven, Ou falar que para aquele que quer ser exaltado precisa se humilhar. and saying to the one who wants to be exalted, you need to humble E yourself. hoje, para nós que somos cristãos, a gente escuta isso e a gente fala assim, nossa, que lindo. And us as Christians, we hear this nowadays and we say, wow, how Mas a beautiful. verdade é que são valores completamente invertidos dos valores desse mundo. But the truth is that these are values that are completely inverted to the patterns of this world. Esse mundo vai falar que o primeiro precisa sair correndo para ser o primeiro. The world will say that the one who wants to be first has to run to try to Esse get to mundo first não vai place. falar que você precisa amar o seu inimigo. It's never going to say that you need to love your enemy. Esse mundo não vai falar que para você ser exaltado, você precisa servir. The world will never tell you that for you to be exalted, you need to serve. Os nossos valores são diferentes. Our values are different. A forma que a gente vê a vida precisa ser diferente. The way that we see life needs to be different. Enquanto nesse mundo as pessoas só buscam riquezas. While in this world, people are only seeking Enquanto riches. nesse mundo as pessoas buscam While status. people are seeking status. A gente dá honra pro Senhor. We give the honor to E a the gente Lord. busca a vontade de Deus. And we seek God's will. Quando a gente entende que nós não pertencemos a esse mundo. When we understand that it's not just that we don't belong Queridos, to nós the não world. somos peregrinos, estamos de passagem. Essa não é a nossa casa. We are foreigners. We're just passing by. Nós This não is not our pertencemos home. a este lugar. We do not belong Eu to não this pertenço às place. regras desse I lugar. don't belong to the Eu não rules of pertenço this aos place. valores desse I don't lugar. belong to the Eu não values of this pertenço a esse mundo I do porque eu not belong pertenço to ao this world Senhor. because I belong to the Lord. Hebreus 11:38, quando vai falando sobre os heróis da fé. Hebrews 11:38, when it talks about the heroes of faith. E o autor de Hebreus escreve algo que eu acho lindo, que ele fala assim, Hebreus 11:38. The author writes something that I think is beautiful in O Hebrews mundo 11:38. não era digno deles. The world was not worthy of them. E ele vai falando sobre todos os heróis da fé. And he talks about all the heroes of E ele faith. fala, o mundo não era digno And he deles. says the world was not worthy E eu of já them. fiz essa oração para o Senhor algumas vezes. And I've made this prayer to the Lord a Eu few falei, Senhor, me times. ajuda a viver de uma forma que o mundo não seja digno de mim. I say, Lord, help me live in a way that the world is not worthy Não of porque me. eu sou boa. Not because I'm Não porque good. eu sei fazer Not algo. because I know how Mas to eu do quero dar a something. sua glória, eu quero viver para ti. But I want to live for you. I want to give you the glory. Que a gente possa viver uma vida que o mundo não é digno de May we nós. live a life that the Que o world is mundo não é not worthy digno da of. igreja. That the world is not worthy Queridos, of nós the estamos church. aqui para iluminar, nós estamos aqui para salgar. We are here to be lights. We're here to be salt. Mas eu não estou aqui para me misturar. But I'm not here Eu não to estou be aqui para mixed fazer up. a minha vida ficar um pouquinho mais fácil, I'm not fazer a here vida das pessoas ficarem mais To fáceis. make my life easier, to make other people's life easier. Eu não estou aqui nem para pregar o que o mundo prega. I'm not even here to preach what the Ou para world pregar o preaches. que o mundo quer ouvir. Or to preach what the world Eu estou wants aqui to para hear. pregar de passagem aquilo que é a palavra do Senhor, que é a verdade que liberta. I'm here as a foreigner to preach the truth that frees people. Seria muito fácil a gente falar aquilo que o mundo quer It ouvir. would be very easy for us to say what the world Acreditem, wants to teríamos hear. muitas coisas que esse mundo pode oferecer. Believe me, there are a lot of things that the Mas não world é can para isso offer. que a gente está aqui. But this is not A gente está why aqui we're para here. viver de uma forma que o mundo não seja digno de nós. We are here to live in a way that the world is not worthy of us. Filipenses 3:20 diz: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Philippians 3:20 says, "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Que as Christ." pessoas entendam que nós não pertencemos aqui. May people understand that we do not Que a belong nossa here. cidadania não está neste lugar. That our citizenship is Ou not in this seja, a nossa place. lealdade não está nesse lugar. So our loyalty is not in A this nossa place. lealdade pertence ao Our Senhor. loyalty belongs Mesmo to que the esse Lord. mundo persiga. Even if this world Mesmo que esse mundo persecutes us. pressione. Even if it pressures Mesmo que us. chegue um momento que acreditem, a igreja até aqui nos Estados Unidos pode ser perseguida. Even if there comes a moment, and believe me, there can be a time when even the church in the United States can be Mesmo que persecuted. chegue um momento que as pessoas queiram que a gente comprometa a nossa verdade. Even when people want us to compromise our values. Queridos, a nossa lealdade não está nesse mundo. Our loyalty is not in this A world. nossa lealdade não está com as coisas que pertencem a esse mundo. Our loyalty are not with the things that A belong to nossa this lealdade world. não está com as doutrinas que hoje em dia esse mundo prega, as ideologias que esse mundo prega. Our loyalty is not with the doctrines, the ideology that this world As preaches. pessoas podem falar o que quiser. People may say As whatever they want. pessoas de alto calão podem falar o que elas quiserem. High status people may say whatever A they want política to. pode fazer o que ela quiser. Politics can do Até a whatever it economia wants pode to. fazer o que ela quiser. Even the economy A minha can do segurança whatever não it está na wants to. economia desse mundo. But my security is not in the A economy minha of segurança this está no world. meu Deus, aquele que manda o manar, aquele que provê. My security is with the Lord, the one Aquele who que sends the abre o manna, the one mar. who provides, the one who opens up the Esse seas. é o nosso Deus. This is our Nós não podemos God. nem ver as coisas como esse mundo vê. We cannot even see the things that this world sees. As pessoas olham coisa pequena e falam,
é pequeno. People look at things that are small and they say, this is Deus pode small. olhar para coisas pequenas e falar assim, uau, isso sim é o que eu quero, o que eu determino. God can look at small things and say, this is what I want, this is what I determine. Ser fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Be faithful in the little and I will Há put you valor on no bigger pouco, há things. valor às vezes naquilo que a gente mesmo subestima. There is value sometimes in things that we even think are small. Mas nós precisamos entender que os nossos valores não são iguais. But we need to understand that our values are not the E same. nós não podemos ver essa vida de forma igual. And we cannot see this life as the same. E até porque nós não pertencemos a esse mundo. Because we do not belong to this world. Porque fomos libertos do pecado. Because we were freed from sin. E eu quero que você leia essa frase assim com muita fé e muita segurança. And I want you to read this phrase here with a lot of faith and a lot of security. Você não pertence ao pecado. You do not belong to sin. Você não pertence ao mundo You do not belong to the world. e você não pertence ao pecado. And you do not belong to sin. É fácil, né, pastora? É óbvio, Jesus morreu por nós. That's easy, Pastor. Jesus died for us. Mas você entende realmente o que significa você não pertencer mais às garras do pecado? But do you really understand what it means that you do not belong to the claws of sin anymore? É claro que o sacrifício de Jesus nos libertou do poder do pecado e da morte. Of course, Jesus' sacrifice freed us from the power E, of sin and death. e através do sacrifício de Jesus nós somos salvos. And through Jesus' sacrifice, we are Nós saved. somos regenerados. We have been regenerated. Nós somos justificados, We are justified. santificados, We are sanctified, transformados. transformed. Mas a verdade é que quando a gente fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo, But when we talk about Jesus' sacrifice, muitas pessoas pensam só no perdão pelos pecados. many people only think about the forgiveness of their E é sins. claro que é a maior bênção que a gente já recebeu de graça, pela graça do Senhor Jesus. And of course, it's the biggest blessing that we've ever received by the grace Mas of a gente Jesus. também precisa entender que Ele nos libertou das garras do pecado. But we also need to understand that He freed us from the claws of sin. Hebreus 12, 1 a 4 diz assim: Hebrews 12 from 1 to 4 says, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naqueles que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desaminem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race that marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggles against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Nós fomos perdoados pelo Senhor, We were forgiven by the Lord, mas nós ainda não estamos glorificados. but we are still not glorified. Então ainda vivemos num mundo que é cheio de pecado. So we still live in a world that is full of E sin. ainda há uma luta, assim como está falando aqui para nós And em there's still a Hebreus. struggle, as Hebrews tell us. Mas a verdade é que mesmo que há uma luta contra o pecado, But the truth is that even if we struggle with nós sin, precisamos entender we que need to nós understand podemos vencer. that we can win. Tem uma declaração de Charles Swindoll que eu acho maravilhosa. There's a declaration from Charles Swindoll that I think is Um dos grandes wonderful. pregadores. One of the great E ele preachers. fala: a graça desperta, estimula e fortalece a nossa capacidade de vencer o pecado. And it says, grace awakens, stimulates, and strengthens our capacity to win over sin. E ele dá um exemplo em um dos livros dele And he gives an example in one of his sobre books um jovem, um jovem que está recebendo a chave de um carro de um pai. about a young person who receives the car keys from their father. Quando você recebe a chave do carro, o pai, eu estou parafraseando nas minhas palavras, I'm tá? Porque eu não paraphrasing lembro my own exatamente words. como está escrito. I don't remember exactly how he wrote Mas it. essa é a ideia dele. But this is E the aí idea. ele fala que o pai entrega essa chave e não vai virar pro filho e vai falar: olha, eu estou te entregando essa chave, mas quando você bater, que você vai bater, quando você bater, você liga para esse lugar e tudo vai ser resolvido. And he says that the father says to the son, okay, I'm going to give you these keys, and when you crash, you are going to crash, you go ahead and you call this number. You call this number. E aí ele fala assim que muitas vezes nós lidamos da mesma forma com recém-convertidos. And then sometimes we deal the same way with people who recently accepted Jesus. Ao invés de se entregar a chave pro filho e falar: olha, eu estou confiando em você essa chave, eu sei que você consegue, eu vou estar aqui se você precisar, vamos lá, você vai conseguir dirigir muito bem. Instead of giving those keys and saying, I know you are capable, I know you're going to be able to drive well, I know everything's going to be okay. A gente fala assim: olha, você aceitou Jesus Cristo? We say, oh, you
accepted Jesus Ah, Christ, então olha só, você vai pecar. so you are going to Porque sin. é pecar, porque não tem como a gente não pecar. Because there's no way for E aí us not você to vai lá e sin. pede perdão a Jesus. And then you go and you ask Jesus for E o que ele forgiveness. fala, não é errado a gente falar que ao pecar você vai pedir perdão ao And Senhor. he said it's not wrong for you to say that when you sin, you ask Jesus for Mas por que a forgiveness. gente não prega sobre a força que o Espírito Santo nos dá? But why do we not preach about the strength that the Holy E falar Spirit que é gives us possível não pecar. to say that it's possible Esse not mundo to hoje em dia sin? fala como se pecado fosse natural. This world nowadays talk about sin as if Queridos, it's para natural. quem pertence ao Senhor Jesus The Cristo, ones who belong to our Lord Jesus a Christ. graça ela nos liberta das garras do The pecado. grace frees us from the claws of sin. E através do Espírito Santo, And through the Holy nós Spirit, temos força para dizer não. we have the strength to say Então, no. por que ao invés da gente olhar para o novo convertido So why do we, instead of looking at a person who recently e já accepted falar Jesus, que ele vai cair, to already say por that que they a are going gente to não fall, olha para o novo convertido why don't we instead e look at fala, them olha, o mesmo poder que habitou Jesus and Cristo say the same power that inhabits é o Jesus mesmo Christ poder que habita dentro de is você. the same power that E indwells é within esse you. poder que você vai recorrer. And this is the power that you're Que going quando to estiver resort difícil, to. That when it's você ainda difficult, pode dizer não. you can Porque o still say Espírito no. Santo pode te dar graça. Because the Holy Spirit can give you grace. Ele pode te dar He força. can give you strength. Queridos, para quem é crente, For those who are Christian, pecar é exceção. but sinning is an Quando a exception. gente peca, When we sin, a gente vai e pede perdão ao Senhor para a gente we voltar. go and ask forgiveness to the Lord. Mas quem é crente, But those who are quem Christian, pertence ao Senhor Jesus those who Cristo, belong to our não Lord vive Jesus uma Christ, vida de we pecado. don't live a life A gente of precisa se sin. desfazer. É o que Paulo fala, o velho eu está morto. It's what Paul says, the old me is dead. Paulo fala, eu esmurro a minha própria He says, I carne. throw blows to my own body. Nós não pertencemos mais às garras do We pecado. do not belong to the claws of sin anymore. Nós não precisamos mais viver no meio de We vícios. do not need to live in addiction Nós não anymore. precisamos mais viver uma vida onde só há ansiedade. We don't need to live a life full of anxiety Nós anymore. temos o Espírito Santo dentro de nós. We have the Holy Spirit E within Ele us. nos capacita. And He enables 1 us. Coríntios 10, 13. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Uma vez eu ouvi isso e eu achei super interessante. One time I heard this and I thought it was so A interesting. tentação não é sobrenatural, queridos. Temptation is not A supernatural. tentação é natural. Temptation is É natural. comum aos It's homens. common to A men. tentação são coisas, é o próprio desejo da nossa carne. Temptation is our own É desire o of próprio our flesh. desejo dos nossos The corações. desire of our O hearts. que é sobrenatural What is é o supernatural poder que o Espírito Santo nos dá is the power that the pra Holy gente Spirit gives us vencer o pecado. so that we can win over death. As pessoas acham que o pecado é maior que Deus. People think that sin is bigger than As God. pessoas acham que o pecado é maior do que o Espírito Santo que They habita em mim. think that sin is bigger than the Holy Spirit that dwells within Pastora, não us. tive como dizer não. Pastor had no way of saying A no. tentação foi tão grande. Temptation was O so diabo big. estava lá. The devil was E aí there. ele me tentou de tal And forma he tempted me in such que a eu não way tive como sair. that I had no way of getting out. Há uma saída. There is a Olha o way que 1 out. Coríntios está falando para nós. Look at what 1 O Corinthians is próprio telling Deus us. providenciará um escape. Our God himself will provide an escape. Mas para isso nós precisamos resistir ao But diabo. for this we need to resist the A Bíblia devil. fala sobre isso. The Bible talks about Resistir ao this. diabo e ele fugirá de Resist the vós. devil and he will flee from you. Então, por que muitas vezes a gente vive uma vida So why do we live this life achando que nós pertencemos ao pecado? thinking that we belong to sin? Os vícios, nós não pertencemos a eles We don't belong mais. to addiction anymore. A vida antiga, nós não pertencemos a eles We don't belong to mais. this old life Nós anymore. podemos dizer não. We can say no. Não porque nós somos fortes, Not because we are mas strong, porque mesmo sendo vasos de barro, but because even though we are vases of clay, nós temos um tesouro dentro de nós. We have a treasure Nós temos o within Espírito us. Santo que habita em nós. we have the Holy Spirit E who ele nos dá inhabits within us, força. and he gives us Muita strength. gente ora quando peca. Many people pray when they sin. Mas você já orou para pedir, Senhor, eu não me dá força para dizer não, eu não quero pecar. But have you ever prayed to say, Lord, give me Eu não strength to say no, I don't want to sin. Pertenço a esse mundo. I don't belong Eu não to this pertenço aos meus world. próprios I desejos. don't belong to my own Eu tenho o desires. senhorio de Cristo. O Senhor é o meu Senhor e Salvador. You are Lord over me. You are my Lord and Eu Savior. pertenço ao Senhor. I belong to E eu you. decido dizer não. And I decide to say Porque no. através do Espírito Santo nós podemos dizer não. Through the Holy Spirit, we can say no.
Romanos 6,14. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. A graça não só perdoa, Grace doesn't only mas forgive, ela nos capacita a dizermos não para o pecado. but it enables us to say no to sin. Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burned again by a yoke of slavery. Nós fomos libertos, nós somos livres da garra do pecado. We have been free. We are free from the claws Não of há sin. motivo para voltarmos para ele. There is no reason to go back Não há to it. motivos, não há razão para voltarmos a pecar. There is no reason for us to go back into Se sin. pecarmos, pedimos perdão. If we sin, we ask for Mas, queridos, forgiveness. nós não vivemos uma vida de pecado. But we don't live a life of sin. Nós vivemos uma vida que pertence ao Senhor Jesus We Cristo. live a life that belongs to our Lord Que Jesus pela Christ. graça e a misericórdia do Senhor, That by the grace and the mercy nós of the podemos Lord, dizer não e we can say permanecer no com Ele. and remain with Him. Não pertencemos a esse mundo. We don't belong to this Não world. pertencemos ao pecado. We don't belong to sin. Mas também nós não pertencemos a nós mesmos. But we also don't belong to E ourselves. talvez esse seja o mais difícil de ouvir para algumas pessoas. And maybe this may be the hardest thing for you to hear E talvez o mais difícil de entender. and the hardest to understand. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito? Que está em vocês o que receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Nós não pertencemos a nós We mesmos. do not belong to Nós fomos ourselves. comprados por um preço alto. We were bought at a high price. É interessante porque a gente fala muito, e a graça, claro, foi um presente de Deus, a morte de Jesus Cristo. Grace, of course, and the death of Jesus was a present. Mas a graça não foi de graça. But grace was not free. Existiu um preço que foi pago, não fomos nós que A pagamos. price was paid. We just didn't pay A it. gente não pagou pela graça do Senhor, We didn't pay for the grace pelo of the favor Lord, imerecido de Deus. for His undeserved favor. Mas existiu um preço, queridos. But there was a E o price. preço que foi pago através de Jesus And the Cristo. price was paid through E nós Jesus fomos Christ. comprados por um alto preço. And we were bought at this high price. Muitos vivem essa vida como se fossem donos de si mesmo. Many people live this life as if they're owners of Acham que themselves. liberdade é fazer o que você quiser fazer. They think that freedom is doing whatever you want É to o do. meu corpo, minhas regras. My body, my São as rules. minhas vontades, os meus sonhos, It's os my meus desires, projetos. my dreams, my projects. E a gente vive essa vida para ter uma satisfação própria. And we live this life to have this self-satisfaction. Mas a verdade é que viver dessa forma But the truth is that living é this viver way escravos dos nossos maus is desejos living as slaves of our own e viver desire escravo dos padrões desse mundo. and slaves of the pattern of this Sabe o world. que realmente é a liberdade? Do you know what true freedom Não é a is? gente viver como a gente quiser. It's not living however Não we é a want gente to. fazer o que a gente quiser It's not fazer. doing whatever we want Mas to do. é a gente viver de acordo com aquele que nos criou. But it's living according to the one who Fazer a created vontade us. do nosso Criador. Doing the will of our Creator. Tem muita gente que vira pra mim e fala assim: Pastor, eu sinto um vazio. So many people turn to me and say, Pastor, I feel this emptiness. Parece que não há alegria, não há paz, não há nada. It's like there's no joy, no peace, no nothing. O que você tem buscado? What have you Você been tem buscado seeking? a sua própria satisfação? Have you been seeking your own Ou você tem satisfaction? buscado fazer a vontade do Senhor? Or have you been seeking doing the will Muitas of the Lord? vezes fazer a vontade do Senhor vai ser difícil. Many times doing the will of the Lord is going to be Mas ela vai difficult. trazer pra gente propósito. But it will bring you purpose. Ela vai trazer pra gente It paz. will bring us peace. Não é fácil às vezes dizer não. It's not easy many Não é times to say fácil às no. vezes fazer aquilo que o Senhor quer que a gente It's faça. not easy many times to do what the Lord Mas, wants querido, us to não há do. algo que dê mais prazer But there is nothing that brings us more do que pleasure saber que você está fazendo a vontade do Senhor. than knowing that we're doing the will of the Lord. Por mais que seja difícil. Although it can be É melhor a hard. gente estar fazendo a vontade do Senhor. E eu vou lá para a história de José. It's better to do the will of the Lord, and I'm going to go to the story of Joseph. É melhor a gente fazer a vontade do Senhor no poço, It's better to do the will of the Lord when Na we're at the well, prisão, in the prison, do que às vezes a gente está em outro lugar longe do Senhor. than many times being in another place far away from Porque the o Senhor Lord. é tão misericordioso Because the Lord is so merciful que na hora certa, that in the no right momento time, certo, in the right moment, Ele vai fazer sempre o que é melhor para He will nós. always do what is best for us. Então a liberdade verdadeira não é fazer o que a gente quer, So true freedom is not doing whatever mas we é fazer want, aquilo que o Senhor quer que a gente but faça. it's doing what the Lord wants us to Vamos do. ser bem sinceros? Let's be very Quem aqui honest. já começou um hobby e mudou pelo menos umas 3 vezes? Who here has started out a hobby and changed it at least 3 times? Hoje eu vou tocar violão. Today I'm gonna play Ah, guitar. mas aí esse teclado tá barato online. Vou comprar esse Oh, teclado but this também. keyboard is cheap online. I'm
gonna buy the keyboard too. E aí eu vou começar a natação. And then I'm gonna start the Porque swimming lessons. natação emagrece. Because it gets you skinny. Ih, mas o pastor tá correndo, eu quero correr também. Oh, but the pastor is running, I wanna run too. Ah, eu vou começar a cozinhar agora. I'm Vou gonna start cozinhar. cooking now. Ai, fiquei cansada, até é muito Oh, caro. I'm tired. Ai, aí a gente vai trocando de coisas, a gente vai mudando os nossos And then we hobbies. change things, we change our Nós hobbies. somos instáveis, querida. A verdade We é are essa. unstable, that is the Por truth. mais organizado que você The seja, more organized you por can mais be, tipo A que você seja, as type A as you may be, por mais o que seja, nós somos instáveis. whatever you may be, we are unstable. Nós somos instáveis e nós somos frágeis. And we are fragile. Por isso que a gente precisa não é fazer a nossa vontade. That's why we don't need to do our own Nós will. precisamos fazer a vontade do Senhor. We need to do the will of the Aquele que Lord. permanece o The mesmo. one who remains Que the permanece same. fiel. Who remains Que faithful. que permanece sabendo o que é bom para nós. Who remains knowing what is the best for us. Nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo We accept our Lord Jesus não Christ somente como nosso Salvador, not only as our mas Savior, nós aceitamos Ele como nosso but Senhor. we accept Him as our Lord. Ou seja, ele está falando, Senhor, o Senhor tem o controle da minha So vida. you're saying, Lord, you have the control O over Senhor my é o life. dono da minha vida. You are the owner of my Eu não life. pertenço mais a mim I mesmo, don't belong to myself porque eu fui anymore. comprado por um alto Because I preço. was bought at a high price. Romanos 14, 7 e 8 diz: Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Que, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Nós temos uma identidade, We have an identity. nós temos um dono, We have an owner. nós temos um propósito. We have a purpose. É muito triste você ver as pessoas dessa vida, desse mundo, It's very sad to see the people of this world vivendo e falando, eu não sei, eu não tenho um propósito. living and saying, I don't have a purpose. Eu acordo, eu trabalho, eu como, eu durmo. I wake up, I work, I eat, and I sleep. Queridos, a nossa vida não é assim. Our life is not like Nós this. também acordamos, comemos, trabalhamos, dormimos. We also wake up, we work, we eat, we Mas sleep. nós temos um propósito. But we have a purpose. Nós temos uma missão. We have a mission. Nós temos alguém que nos ama. We have someone who Alguém que loves cuida us. de nós. Someone who takes care Alguém que of us. desenhou o nosso futuro muito antes mesmo até da gente nascer. Someone who has planned our future before we were even born. Alguém que nos conhece. There's someone who knows Alguém que nos us. sonda. Someone who searches Nós temos um us. propósito nessa vida. We have a purpose Nós in não this life. vivemos essa vida sem We propósito. don't live this life Não without a vivemos essa purpose. vida sem foco. We don't live this life without Nós a temos focus. uma razão. We have a Nós reason. pertencemos a alguém. We belong to somebody. Você pertence ao Senhor. You belong to the Lord. Nós pertencemos ao Criador do universo. We belong to the creator of the Nós universe. pertencemos àquele que nos amou de tal maneira. We belong to the one who loved us so Nós much. temos uma identidade nele. We have an identity in 1 him. Pedro 2,9 fala sobre quem nós somos. 1 Peter 2:9 talks about who we are. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Nós somos povo exclusivo de Deus. We are chosen people, exclusive E of the se Lord. isso não traz alegria para você? And if this does not bring you E joy, se isso não te traz esperança? if this does not bring you E hope, se isso não mexe com você? if this does not move Queridos, you, eu não sei o que vai ser maior que isso. I don't know what will be Eu não greater sei o que eu than posso this. te falar para ser maior do que povo exclusivo do Criador do Universo. I don't know what can be greater than being the exclusive people of the creator Eu of não the conheço universe. status maior que esse. I don't know greater status Eu não than conheço this. privilégio maior do que I esse. don't know a greater privilege than Eu não this. conheço razão maior do que essa. I don't know a reason that Você is pode greater than nesse this. mundo ser conhecido como rico. In this world, they may be known as rich. Você pode nesse mundo ser conhecido como inteligente. You may be known as Você intelligent. pode ser conhecido como sábio. You may be known as Como uma pessoa wise, legal. like a cool como um bom person, amigo. as a good friend. Queridos, mas nada disso But none of vai this nunca se comparar will ever a compare sermos conhecidos como povo exclusivo de as Deus. being known as an exclusive So- people of the Lord. somos chamados para anunciar as grandezas do nosso Senhor. We are called to announce the greatness of our E mais do Lord. que isso, nós somos chamados de filhos, fomos adotados pelo nosso Deus. And more than this, we are called children of the Nós Lord. não We are somos adopted by our Lord. nós não somos órfãos, não estamos abandonados. We are not orphans. We are not abandoned. Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente pelo meio do amado. Ephesians 1:5-6 says, He predestined us for adoption through sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Nós fomos adotados como filhos. We're adopted as His Eu amo children. esse versículo. Vocês sabem que eu trabalho com muitas crianças que já foram abandonadas.
abandonadas. I love this verse. You know that I work with a lot of children who have been abandoned. Já vi muita adoção nesse país. I've seen a lot of adoptions Já in this vi muita country. coisa triste também nesse país. I've seen a lot of sad things as well in Mas this já vi muita country.